Então, boa Sim, noite. Estamos hoje senhora. aqui a fazer uma apresentação do segundo semestre de 2023, tá? Então, só para fazer um resumo rapidinho a respeito daquilo que a gente está a viver agora, né? Nós estamos a viver uma saída de uma conjunção muito fixa e muito transformadora de bases e de estruturas já há bastante tempo, tá? Então, este que é o momento em que as coisas começam a desenvolver-se, eh, digamos que elas já têm que estar desenvolvidas, né? Todos estes choques, todas estas dificuldades que a gente tem vivido até agora, têm servido como que para destilar o nosso valor, destilar a nossa verdadeira identidade, abrir a nossa consciência, o nosso discernimento, a nossa capacidade, perdão, de escolha, né? Então, muita gente se perdeu no caminho, mas as pessoas que incorporaram mais, digamos, a natureza, que incorporaram mais a comunhão com o tudo e com o todo, ainda aqui estão, de alguma maneira, né? E nós temos esta parte do trajeto, depois de termos reavaliado tantas coisas e tido que transformar, pelo menos internamente, tantas coisas na nossa vida, nós estamos agora na preparação da mudança de patamar, da mudança, de paradigma, tá? Então vamos começar a sentir uma aceleração, eu já estou a sentir, claramente, mas vai ficar mais óbvia a partir do Marte direto, do Mercúrio direto e depois do Urano direto, que é do dia 13, o Marte, o dia 19, o Mercúrio, e o dia 23 para o Urano. Então, quando o Urano vier, a coisa vai entrar numa velocidade doida, tá? Fevereiro vai servir para, digamos, aproveitar essa velocidade também, né? Porque reparem que até agora, para além das quadraturas fixas, nós estávamos sempre presos a planetas retrógrados. Tá? Então, daqui, este começo de ano, até mais ou menos maio, se não me engano, tudo vai andar direto. Cá temos aqui em abril o Mercúrio a ficar retrógrado, mas fica logo direto em maio. O que a gente vai sentir realmente depois como um marco, como digamos, uma parada desta movimentação anterior ou uma mudança qualquer, vai ser quando o Plutão ficar retrógrado. Né? O Plutão que entrou em Aquário e apresenta uma série de coisas, né? A gente falou dos desenvolvimentos tecnológicos, principalmente, mas tem todo um aspecto do Plutão, né? Que do Plutão não, perdão, do Aquário, né? E com o Plutão lá há uma distribuição do poder para o povo, tá? Ou pelo menos há um fim de algum tipo de absolutismo, algum tipo de vida. A última vez que o Plutão esteve em Aquário foi, foi no fim do século XVIII, tá? Perdão, quando houve a Renascimento? Revolução Francesa, exatamente, fim do século XVIII, a Revolução Francesa, e depois a Revolução Industrial. Portanto, tanto num caso como o outro, houve grande sofrimento social e houve grande transformação, da maneira de viver e das pessoas e por aí adiante. Então, avaliando o quanto essas revoluções transformaram a humanidade, né? A gente pode fazer uma pequena ideia do que é que nos vai acontecer a nós ou do que é que nos está a acontecer a nós, porque acreditem que já está a acontecer, tá? Então, basicamente, a gente vai falar ao longo do ano dessas várias questões que forem surgindo, mas em geral o Plutão surge sempre com um medo irracional a algo, tá? E a gente tem que ter muito cuidado para não cair em enganos, né? Dependendo da maneira como essa tecnologia está a ser usada e por quem e para quê, isto tem que ser avaliado e tem que ser aceito ou não por cada um de nós, não é? Mas também não adianta desenvolver um medo
e um pânico dessas coisas sem perceber todas as vantagens que isso também pode trazer. É um momento mais do que nunca para usarmos a nossa criatividade e experimentarmos coisas que nunca antes ousámos, né? Usando a coragem do Júpiter em Áries e do Quirón em Áries, tá? Eu acredito que agora, já mais imediatamente, este fim de semana, se não me engano, entre o dia 7 e o dia 8, se não me engano, no próprio dia 7, o Sol e o Mercúrio cruzam-se, tá? Vamos lá ver aqui. Estão a ver? Ai, não estão, pois não? Tenho que compartilhar. Estão a ver? Queria só saber se estão a ver. Digam se sim. Estão a ver? Ok, pronto. Então nós temos aqui, mais importante, hoje, Sim, acho que foi, entrou ontem e hoje, a Lua passou o Marte, né? As pessoas podem ter sentido isso, mais evidentemente, mas o mais importante é aqui, no dia 7, tá? Estão a ver aqui o Mercúrio retrógrado e o Sol, e o Mercúrio vai passar o Sol, tá? Vai para trás do Sol. O Mercúrio, no seu, na sua moção, no seu movimento de retrogradação, ele passa ao Sol. E eu acredito que a gente vai sentir bem, tá? Eu estou especialmente de olho no que vai acontecer na Ucrânia, ou no que está a acontecer na Ucrânia, uma vez que as pessoas continuam a fazer as guerras que querem e a desmontar as estruturas que querem, tá? Então, eu hoje também não quero voltar muito para trás, a gente vai ter a oportunidade de falar em cada mês. Depois, aqui em março, nós temos o Saturno a entrar em Peixes e o Plutão a entrar em Aquário, né, que vai nos dar um pequeno vislumbre do que é que serão esses trânsitos depois, tá? Porque tanto um quanto o outro ainda vão retrogradar. O Plutão volta ainda a Capricórnio e só em 2024 é que entra definitivamente em Aquário. O Saturno já não volta a Aquário, mas vai ainda até 0 graus de peixe. Portanto, ainda tem toda esta, né? Ele chega, em junho, chega a 7 graus, tá? Mas ele recua rapidamente. Antes disso, em maio, a entrada do Júpiter em Touro, que é muito importante, né? O Plutão ficar retrógrado e a entrada do Júpiter em Touro. A gente vai sentir outra vez o movimento a abrandar, não é? Mas eu acredito que até seja um sossego, porque eu pelo menos, todas as pessoas que eu estou a atender, eu estou a dizer descansem, aproveitem, organizem as coisas que vocês nunca conseguem organizar porque não têm tempo, porque estes próximos meses a coisa acelera muito. Então é preciso ter certeza para onde é que se vai, ou pelo menos ter essa intenção, não é? Mesmo que a gente encontre outros caminhos e tudo, as coisas já têm que estar destiladas, já têm que estar claras, tá? E agora é o momento de avançar o máximo que se puder, tá? Então, esse avanço depois começa a ser estabilizado pelo Júpiter, que o Júpiter, entretanto, entra em Touro, não é? Mas enquanto o Júpiter entra em Touro, em conjunção com o eixo nodal, tá? A primeira coisa que vai fazer é dar uma expandida neste eixo nodal. A gente vê também a Vênus, que entrou em Leão, a fazer uma quadratura com este mesmo eixo nodal e uma oposição ao Plutão. Então, já em junho, começa um novo tipo de. Volta a haver aquela pressão, aquela tensão ou aquela insatisfação que eventualmente vai ter que ter uma resolução mais adiante, tá? Então, até agora tudo bem, né? A gente já tinha falado todas estas coisas, mas eu quis voltar a dar uma olhadinha nisto, tá? E entrar então no segundo semestre, que é julho, tá? O mês de julho caracteriza-se, assim, as coisas mais importantes. O Netuno já tinha ficado, espera lá. Quando é que o Netuno ficou retrógrado? Ficou no fim de junho. Ok, escapou-me aqui. Achei que era em julho. O Netuno fica estacionário e fica retrógrado aqui no dia 30 de junho, né? E julho já começa com o Netuno retrógrado, que, na minha opinião, é sempre um. Sabe, já o Netuno é complicado.
direto, retrógrado então nem se fala, tá? Então acho que há aqui um, um empacamento, né? Algo que fica, que não consegue andar, que fica emperrado, tá? Eh, Algo que tem a ver com a nossa satisfação pessoal, tá? Porque de alguma maneira está representado por esta quadratura que se mantém entre o pelotão e o eixo nodal. Há que evoluir, né? Há que evoluir dentro do corpo, dentro da matéria. É isto que o eixo nodal pede no seu último grau, né? Porque o eixo nodal ele anda para trás. Então, em breve, muito em breve, ele estará a entrar em Áries, tá? Então, este impasse do fim de junho, começo de julho, eu acho que vai ser uh, na melhor das hipóteses, estabilizador, tá? Estabilizador de algumas das conquistas, de alguns dos objetivos, de alguns dos processos ou dos trechos do caminho que a gente está a percorrer. Mas há que fazer uma parada aqui. E que tipo de parada é que este mês de julho pede, tá? É uma parada que é muito apaixonada e muito fogosa, né? Com uma conjunção de Marte e Vênus em Leão. Portanto, Marte e Vênus no mês de julho estão muito coladinhos um ao outro. Isso vai aquecer, digamos, os ânimos. Este começo do mês de julho até o Marte entrar em Virgem. Já entrou? Estão a ver aqui, tá? Ele vai fazer logo uma oposição ao Saturno. Então continua aquilo que a gente falou de outras vezes, da expansão contra a ação. Eu diria que esta conjunção de Marte e Vênus, ela indica, mais uma vez, uma reavaliação, né? Tipo assim, é isto mesmo que eu quero? É isto mesmo que me faz sentir bem? É isto mesmo que eu escolhi, né? Acho que este encontro entre o Marte e a Vênus, entre junho e julho, nos dão essa possibilidade de avaliar não só dentro do possível e dentro daquilo que a gente conseguiu avançar, mas também em relação ao nosso coração, àquilo que a gente deseja, àquilo que a gente quer lutar por conquistar e quer ter, né? Avaliar em que ponto do caminho estou, tenho combustível para chegar onde quero, porque é que eu quero chegar aqui ou ali, né? Então, talvez não seja uma avaliação tão racional, né? Porque é leonino, mas talvez mais ligado o que é que eu quero e como é que eu vou chegar lá, né? Porque depois o Marte em Virgem começa logo a trabalhar o Marte e depois Marte seguido do Mercúrio, que o Mercúrio também vai entrar em Virgem e a própria Vênus vai entrar em Virgem, né? Então nós temos o mês de julho. Já estamos aqui no dia 23, avancei demais, mas não interessa. Temos aqui uma coisa muito importante antes, que não posso deixar de assinalar, que é a entrada do eixo nodal em Áries, tá? Eu uso o True Node, tá? Quem usa o Mean Node tem a entrada do eixo para aí uma semana antes ou algo assim, uns dias antes. Eu acho interessante que esta entrada do eixo nodal, principalmente do norte-sul, norte-norte, esteja em trígono, tá? Com esta conjunção, que eu acho que veio animar a parada, tá? E esteja em quadratura com o pelotão também, porque às vezes uma calhazinha ali, uma coisa que cria um desnível, não é bem um desnível, mas às vezes é importante esse ângulo de tensão também para que haja uma evolução. Aqui a evolução que se pede é uma evolução a nível da humanidade, tá? São os últimos poderes, os últimos podres poderes a abrirem mão desse poder. Ou a acontecer-lhes alguma coisa. Muitas coisas vão acontecer em relação a pessoas que estão em posições predominantes, em relação a pessoas que estão
em posições de poder. Eu até estava a pensar, por exemplo, olha as mudanças que tem havido a nível das monarquias no mundo. Eles estão a tentar sobreviver, né? Eles estão completamente tornando a família real menor. Quer dizer, parece que está tudo a ser enxaguado, então está tudo a ficar tão visível que as pessoas vão poder escolher se tiverem nível de consciência e se tiverem discernimento, porque realmente houve muita violência e muita morte nas revoluções anteriores. A gente poderia tentar uma coisa mais pacífica desta vez, tá? E realmente eu acredito que, apesar de estarem a acontecer muitas desgraças no mundo inteiro, a gente está a conseguir manter um certo nível das coisas por causa de todos os trânsitos que a gente tem vivido até agora e que poderiam ter representado o nosso fim. Mas volto a alertar agora para este começo do ano e para o pessoal da guerra, tá? O pessoal da guerra vai mostrar o que é que quer este mês, eu acho. Portanto, com o Netuno retrógrado, mas e com esta quadratura do Plutão ao eixo nodal, tá? Nós entramos por julho adiante, até que, lá pelas tantas, a Vênus, o Marte passou a Vênus, a Lua também, temos aqui uma série de movimentos que são interessantes. Tem aqui outra coisa que aconteceu também, que foi a entrada do Plutão em Capricórnio. Pois, pronto, já falámos, né? Perdão. Então, aqui no fim do mês, quase, esta Vênus fica estacionária e fica retrógrada. Isto talvez, junto com a volta do Plutão a Capricórnio, talvez sejam, e esta afinação da quadratura do Plutão com o eixo nodal, né, que é um aspecto muito kármico, são, digamos, o, os enunciados, são as coisas mais importantes do segundo semestre, da entrada do segundo semestre. Esta Vênus está a fazer a compleção de um ciclo, tá, de 8 anos, em que é preciso avaliar os afetos, os amores, os valores, as coisas que estavam a acontecer na nossa vida, relacionamentos, amores a todos os níveis, não é? Há 8 anos atrás, em 2014, tá? Então, em 2014, esta Vênus ficou retrógrada, dando abertura a um ciclo que agora se completa, tá? Esse ciclo representou o quê na vida de cada um de nós? Eu fiz aqui uma pequena pesquisa a respeito do que é que estava a acontecer em 2014 no mundo, tá? Então, olhem que curioso. Em 2014 deram a Ordem do Infante ao Cristiano Ronaldo, que é uma coisa diferente, né? Para se dar a um jogador de futebol, tá? Ele tinha ganho o melhor jogador em 2013 e estava em grande, né? Estava a levar Portugal assim a um nível de orgulho e de tudo inacreditável, tá? Houve também, foi um ano com eleições parlamentares da Europa, europeias, tá? Foi um ano em que morreu o Eusébio, o nosso querido Eusébio, jogador de futebol, e foi o ano ápice das histórias à volta de José Sócrates, tá? Em agosto, que é quando esta retrogradação começa, são reveladas as escutas telefónicas, tá? Mas ele continua à solta, acaba por ser só detido em novembro, tá? Detido por suspeita de crime de corrupção, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, não é nada de novo. Isto a gente tem ouvido a respeito dos governantes do mundo inteiro. É a coisa mais comum. Não estávamos à espera que fosse ao nível que fosse.
e que envolvesse toda uma estrutura que ainda não foi revelada. Portanto, eu acredito que, de alguma maneira, nós vamos ter novidades em relação ao modo como estamos a ser governados, tá? Ainda mais porque ainda agora vimos bem como é que tratámos o Cristiano Ronaldo, sabes? Muito mal, quando o rapaz é fantástico, tá? Graças a Deus ele deu a volta por cima. Também não vou entrar por aí, mas achei extraordinário e acho que sim, que ele tem mesmo é que ir para as Arábias, porque quem é que aguenta, não é? Por outro lado, no Brasil, apesar de não ter aqui ninguém, nenhum brasileiro presente, eu sei que vocês veem, nas eleições de 2014 foi eleita a Dilma Rousseff, a Dilma Rousseff, tá? Tinha acontecido muita coisa em 2013, as histórias todas do mensalão, tá? E em 2014, que foi também quando começou a Operação Lava Jato, que virou o Brasil de ponta cabeça, tá? De lavagens de dinheiro e coisas assim. E por causa da morte do Eduardo Campos, a Marina Silva, ela esteve ali com a Dilma, ou ganhava uma ou ganhava outra, tá? E também, de novo, muito interessante, tantos anos depois, morre o Pelé e o Lula volta ao poder e volta com a Marina como... Aquilo foi um escândalo bastante forte que envolveu mesmo grandes perigos, tá? E no mundo, o que é que estava acontecendo em agosto de 2014? Ora, exatamente em agosto de 2014, estavam os russos a tomar Donbass. Então foi quando começou este conflito, que depois se manteve ao longo destes anos todos, nunca deixou de ser, mas que chegou a este clímax agora. Portanto, eu acredito que é óbvio que foi uma coisa muito rápida que eu fiz, não fiz um estudo profundo de 2014. É importante a pessoa lembrar-se na própria vida o que é que estava a acontecer, né? E que assuntos da sua vida de agora ainda estão relacionados ou que estão diretamente ligados a esse momento lá atrás. Eu acho que isso é talvez a coisa mais importante. Nós vamos ter até o dia 3 de setembro a Vênus retrógrada e, portanto, vamos ter tempo para finalizar, consolidar, melhorar qualquer aspecto da nossa vida. Acho que este é um momento, de novo, muito individual, tá? E depois seguimos para agosto. Temos aqui também, logo depois desta Vênus a ficar retrógrada, um trígono com Mercúrio. Yeah, exatamente. Ele está a fazer aqui, mas com quem mais? Trígono de terra, eu escrevi aqui. Agosto, dia 24. Ah, não, perdão. O que acontece no dia. O que acontece é que a Vênus fica retrógrada, tá? E ela fica retrógrada conjunta ao Mercúrio. Então, logo nos dias seguintes, né? Ela fica retrógrada no dia 23. Acredita que eu não pus aqui? Mas é isso, né? Sim, ela fica retrógrada 23 e uns dias depois, mais exatamente no dia 27, ela anda para trás do Mercúrio, tá? Então, o Mercúrio que já fez o seu trabalho, eh, dá o seu lugar à Vênus, tá? Então, de novo, para mim, apesar de que aqui o Mercúrio vai seguir em agosto, ele vai acabar por ficar retrógrado outra vez, mas aqui até esse momento, eu acho que
Ele fica logo retrógrado, ele fica logo em Virgem no começo do mês, mas acho que é um momento em que o lugar mais seguro, o lugar mais claro é o coração, tá? Até porque, reparem, não alivia muito esta quadratura do Plutão ao eixo nodal, ela mantém-se, tá? E junto com isso, temos, por exemplo, logo aqui, estes planetas a fazerem trígonos ao Júpiter, quadraturas ao Júpiter, aqui o Sol. Então, há um exagero de tudo, há uma inflação. Eu não falei muito sobre esta mudança de eixo, Áries, de Touro Escorpião para Áries, Libra, mas a gente vai falar disso ao longo mais perto, tá? Reparem, agora já não é mais o Marte que está com a Vênus, ele agora vai trabalhar um bocadinho com o Mercúrio. Então, aqui, sem dúvida, né, há que aproveitar este período para tomar ações inteligentes, ações racionais, né? O verão, que em princípio é um momento para passar, não me parece nada espapassante. É óbvio que é sempre relativo, estás a ver? Porque aqui eles fazem quadratura, não, eles fazem trígono com o Júpiter e vão fazer, né, fizeram oposição com o Saturno, vão fazer trígono com o Júpiter e vão fazer oposição com o Netuno. Então é uma sucessão de, é uma organização que tem várias camadas, tá? Começa por estabelecer, depois, digamos, expande e aí dilui outra vez. Não é ainda uma coisa definitiva. Ou seja, aquele avanço que a gente sentiu logo no começo do ano, a gente não vai sentir aqui no segundo semestre. O segundo semestre é cheio de obstáculos, digamos, tá? Este Marte-Mercúrio pede então uma ação inteligente, uma ação racional, uma ação que está ligada aos detalhes, tá? Enquanto, de novo, os nossos amores, os nossos valores são iluminados por esta reaproximação da Vênus ao Sol de Leão, tá? Entretanto, temos o Marte a entrar em Balança, em Libra. A Vênus passa o Sol, tá? Ela passa o Sol no dia 13 de agosto. Acredito que isto também indique que não é um tempo de muitos prazeres, não, é um tempo mais para trabalhar e para avançar, para continuar a avançar o mais possível. Temos aqui o dia 18 de agosto com esta oposição de planetas ao Netuno, que também pode ser bastante importante. Reparem que eles estão opostos ao Netuno e ainda trígonos ao Urano. Eu acho que este grande trígono de Terra que acontece aqui em agosto vai aparecer com algumas soluções para a quadratura do Plutão ao eixo nodal, então para essas questões que são kármicas, que têm a ver com o coletivo, com a evolução do coletivo. O Urano, ainda mais porque ele está perto do Júpiter, ele está aqui a anunciar uma nova revolução cultural, né? Ele só vai acontecer, de fato, a conjunção entre o Júpiter e o Urano só acontece em 2024, mas só a aproximação do Júpiter ao Urano já indica que as ideias começam a transformar-se, não é? Então, acredito que este trígono entre Touro, Virgem e Capricórnio vai ser extremamente bom também, vai ser como esta estrada aberta e para andar, desenvolver o mais que puder. Aqui não é uma estrada aberta, é uma estrada uh, com saltos, né? Mas tu tens os meios certos para lidar com isso, ou se não tens a inteligência necessária para os criar. Então é um ano de muita criatividade para a humanidade e eu acredito que
principalmente as pessoas que têm reservado ou impedido a criatividade na sua vida, têm uma grande oportunidade de se satisfazerem e de contribuírem de alguma maneira que as pode surpreender. Então, no meio de qualquer caos que esteja a acontecer, o mais importante é tentar encontrar maneiras, à sua maneira, de trazer uma realidade melhor, tá? Nesta luta entre a humanidade e a tecnologia, né? Onde é que existe a paz, o acordo, a colaboração, e nós uns com os outros, e na avaliação dos nossos motivos e da razão que nos move. Então, houve todo um crescimento ao longo destes anos, e que quem o aceitar vai poder navegar com, com mais destreza, com mais confiança, tá? Aqui também a confiança talvez seja uma palavra para os trânsitos de Júpiter, tá? Então este trígono também pode, sei lá, as coisas aceleram no começo do ano, a gente avança ao máximo, em maio a coisa começa outra vez a ficar meio emperrada, né? Junho e julho, principalmente fim de junho e julho, são sentidos de uma maneira muito forte, agosto também, tá? Mas depois, em setembro, nós temos aqui, certo, então em agosto, é este trígono de, de terra pode ser altamente reforçante, né? Pode reforçar a nossa confiança e as nossas realizações, tá? Então acredito que isto é o grande lance do fim do mês de agosto, para aproveitar e avançar o máximo que puder na consolidação das suas conquistas, porque acho que é um ano de conquistas. Nem que a conquista seja a recuperação da sua saúde, a recuperação da sua alegria, não é? Não precisa ser toda a gente né? Não tem a ver com um poder externo, mas tem a ver com um poder sobre a sua vida e uma conexão, né? Esses são os fatores que mais nos irão proteger. Então estão a ver, o mês de agosto continua com este trígono maravilhoso, mesmo quando o Marte entra em Libra, ainda mantém aqui o trígono ao Plutão e o próprio Sol Mercúrio, tá? A dar este apoio. Então isto continua entra por setembro adentro, mas o que acontece aqui logo no começo de setembro é que, primeiro, o Urano ficou retrógrado no fim de agosto, tá? Urano ficou retrógrado exatamente no dia 29-30, tá? Por isso também ele vai estar concentrado, digamos, na estabilização, apesar de ser um Urano, né? Destes novos valores, destas novas tecnologias, destas novas materialidades que Júpiter vem apoiar, né? Então Urano fica retrógrado no fim do mês e logo em seguida o Júpiter fica retrógrado. Tá? Aqui está ele. Então, no dia 4 de setembro, o Júpiter fica retrógrado, o Urano fica retrógrado. É interessante, sempre a Lua, muito abelhinha, aproveita logo para. É no dia que ela passa em cima que eles ficam ambos retrógrados. Mas também é interessante ver que, apesar do Mercúrio, perdão, do Júpiter e do Urano ficarem retrógrados, a Vênus fica direta. Tá? A Vênus que estava retrógrada fica direta. Então aqui há a compleção do tal ciclo que está associado, ligado a algo que a gente começou, ou que a gente viveu, ou que a gente trouxe de 2014 até aqui. Tá? Esta é mais uma compleção. Não se esqueçam que neste processo da evolução, se a gente fizer a analogia do processo de evolução e da transmutação do eu
com o processo alquímico, né? Em que o alquimista fazia circular numa retorta determinadas substâncias a uma determinada temperatura e por aí adiante, havia um circuito e a substância percorria sempre o mesmo circuito. Não era o circuito que mudava, era a substância. Portanto, aqui a tendência é conseguir cada vez estar mais refinado, cada vez estar melhor a lidar com as coisas que nos acontecem, tá? Isto é um grau de maestria já sobre a matéria e sobre aquilo que a gente veio aqui fazer. Então, aqui desmancha-se o trígono, tá? E é tempo outra vez de rever, né? Temos outra vez um monte de gente retrógrada, tá? A Vênus fica direta, mas todos os outros, ou seja, a Vênus já tem os assuntos resolvidos, tá? Fecha o seu ciclo e abre um novo. Tá? Curiosamente, em cima do meu ascendente. Hein? Mas daí nós temos Mercúrio retrógrado, nós temos Plutão, Saturno, Netuno, Quíron, Júpiter e Urano retrógrados. Então, como vocês podem imaginar, neste mês de setembro, sendo que esta Vênus fica direta em quadratura com o Júpiter, tá? Ou quase em quadratura com Júpiter. Então, logo que ela começa a andar e a abrir o novo ciclo, apanha logo com uma quadratura do Júpiter, que entretanto está a fazer trígonos aqui ao Sol, ao Mercúrio, o Mercúrio vem para trás, tá? Então, há uma evolução, sim, mas acho que ela não é tão evidente nem tão fácil, tá? Ela tem muito a ver com pequenos detalhes. Avançamos então por setembro adiante com Júpiter e com Júpiter retrógrado, mas começamos a ver o Mercúrio a ficar direto também. Então, a meio de setembro, os grandes estão ainda retrógrados, tá? Plutão, Saturno, Netuno, Quíron, Júpiter, Urano, toda a gente retrógrado, mas a Vênus a avançar, né? No dia em que o Mercúrio fica direto, ela está a fazer uma quadratura exata com o Júpiter, tá? Então, não sei se isto a vai fortalecer ou se a vai engordar, né? Que o Júpiter tem essa característica que ele também, às vezes, enche de ar, né? Enche de coisas que não são realmente substanciais nem sólidas, tá? Mas eu acredito que, estando esta Vênus a fazer um trígono com o Quíron, e a começar a fazer um sextil com o Marte, aqui há uma indicação de evolução, de, eh, de progresso, tá? Poderia falar essa palavra, tá? Então, Mercúrio ficou direto, o mês avança rapidamente para outubro. A coisa que acontece mais importante em outubro, fora os eclipses, claro, que são muito importantes, é que o Plutão, que está já a 27 graus de Capricórnio, retrógrado, vai ficar direto, vai ficar estacionário e vai ficar direto no dia 11 de outubro. Tá? A 27 graus de Capricórnio, ele vai fazer outra vez aqueles últimos graus de Plutão que eu acho que são absolutamente necessários, porque vocês vejam que realmente está a haver muita exposição de abusos de poder e de corrupção e por aí adiante. Mas as coisas ainda se mantêm. Algumas coisas ainda se mantêm. As redes estão a ser desmascaradas, mas ainda não se sabe direito no que é que isto vai dar, né? É preciso que a gente tenha muito claro dentro de nós quais são os valores que a gente vai defender para a nossa vida e para a nossa humanidade e para o nosso universo. Então, aqui, realmente, a partir de outubro, com o Plutão a ficar direto, eu acho que, e ainda sempre em quadratura com o eixo nodal, não é? Eu acho que cada um de nós tem uma palavra a dizer.
tá? Nos aspectos mais complicados da nossa vida, ou nos aspectos mais sofisticados da nossa vida. A contribuição tanto é no sentido de dar o nosso melhor naquilo que a gente é bom, quanto de se superar a si mesmo naquelas coisas que nos limitam e que nos tornam pessoas menos boas, não tão boas como gostaríamos de ser. Então, eu acho que esta quadratura ela tem a ver com essa, sabes, o que é que tu podes fazer pela humanidade? O que é que tu podes fazer por esta pessoa que está ao teu lado? Qual é o teu melhor, né? O que é que tu viestes aqui fazer? Tá? Eu acho que esta quadratura que marca logo a mudança do eixo, né? Ou seja, o eixo começa com esta quadratura, tá? Indica que é fundamental cada um posicionar-se de uma maneira corajosa, ariana, tá? Espontânea, natural, pura, né? O famoso coração puro do ariano, que às vezes é tão incómodo, tá? É interessante eu estar a falar isto num momento em que está tudo em balança, tá? Porque, na verdade, também só se pode ser puro e só se pode ser, seja lá o que for, em relação com os outros e em relação com aquilo que a gente está a construir e com o mundo e por aí adiante. Então tem esse aspecto que é onde as piores coisas se têm manifestado e que a gente tem, ou terá, eventualmente, a oportunidade que seja micro de transformar, tá? E de viver situações que tenham a ver mais contigo do que depois quando tiver tudo estabelecido, tá? Eu lembro-me, por exemplo, quando houve a revolução na Rússia, o Stalin proibiu as pessoas de saírem da cidade. As pessoas não podiam viajar, elas não podiam fabricar a sua própria comida, tá? Então, antes que a gente chegue a absurdos assim, há pessoas que podem achar que eu sou exagerada, mas, pá, exagerando ou não, prestem atenção às leis, prestem atenção ao que é que está a acontecer no mundo, a de que maneira, por exemplo, pá, há 2 semanas atrás, foi autorizado por lei, acho que é em Inglaterra, a utilização. Eles têm robôs armados, então foi autorizado aos robôs matarem pessoas. Acham isto normal? Depois, pelo que eu sei, isso foi revogado. Ou seja, disseram não, para já é melhor não, vamos desenvolver melhor estes robôs antes de autorizarmos. Mas já está lá a ficha. Mesmo que eles não achassem que aquilo não ia ser aprovado, já foi aprovado. Daqui a bocado tem um robô maluco aí, ou um robô que pertence a um maluco e tem o direito de andar a matar pessoas. Como aqueles filmes horríveis do Black Mirror. Não é? São sinistros, é sinistro isso. Então, acompanhar com atenção, não com medo, não com ansiedade, mas com criatividade, com reflexão, com escolha pessoal. E cabe dizer estas palavras, porque é exatamente neste mês dos eclipses que a gente começa a ver também. eh, a gente começa também a ver os planetas a voltarem a andar para a frente, tá? Começando exatamente aqui pelo Mercúrio que ficou direto, tá? Perdão, pelo Plutão que ficou direto. Isto continua aqui pelo mês afora, o Mercúrio vai entrar em balança, já entrou. Olha esta lua nova, tão forte. A Vênus vai entrar em Virgem, já entrou. Enfim, temos aqui muitas coisas interessantes a acontecerem no mundo em outubro, não só por causa dos eclipses, tá? Que são agora os eclipses de um novo ciclo, um ciclo que já não é todo escorpião, e sim Áries, Libra, sendo que ainda é misto, tá? Mas que indica claramente
um novo ciclo, o início de um novo ciclo, o Plutão a ficar direto, o Saturno daqui a bocadinho a ficar direto também, mas esta tensão toda aqui, né, no mês de outubro, estes planetas todos vão passar aqui pelo eixo nodal. Então acredito que seja um momento de eventos sociais, eventos climáticos, eventos que estão ligados ao nosso planeta, tá? Que aliás podem também estar a ser indicados pela quadratura do Plutão ao eixo nodal. Em novembro, o Saturno fica direto. Vem aqui logo no comecinho de novembro. Daqui ele já segue adiante por ali à frente. No próximo Noites da Astrologia a gente vai falar bastante sobre o Saturno em Peixes e sobre o Plutão em Aquário, já para preparar o mês de março, né, para vos dar uma vantagem pequenina, que é o mês de fevereiro, para vocês se prepararem internamente, para se prepararem a nível do coração, a nível da abertura, a nível da atenção, do discernimento, para vocês também me contarem como é que foi a aceleração na vossa vida, de agora até lá, que eu acredito que muitas coisas irão acontecer, tá? Mas, independente disso, vai-se formando um eixo muito forte de choque e de explosão, né? Que tem a ver com este conjunto de planetas, né? Já indicado pela conjunção do Sol com o Marte, né? Este Sol-Marte, né? Tal como já tivemos a Vênus-Marte, já tivemos o Mercúrio-Marte, aqui é o próprio Sol-Marte, então tem a ver com a força vital, tá? Com a última machadada, tá? A fazer uma oposição ao Júpiter e ao Urano. Então, este mês de novembro tende a ser um mês como todos os meses de Escorpião, né? Em que a gente perde alguma coisa, em que a gente abre mão de alguma coisa, tá? Aqui há alguma coisa curiosa que é a Vênus entra em Libra, o Mercúrio entra em Sagitário. Tá? Então esta tensão mantém-se, mas já começa a desfazer-se, mas ainda há muita. Aqui pode realmente haver mesmo muita confusão a acontecer no mundo. Né? Com o Sol-Marte pode ser um período de guerra também, pode ser um- uma determinação. Bom, esperemos que até lá a gente já tenha conseguido chegar a lugares bem seguros, mais seguros, que a gente tenha recuperado a nossa confiança, a nossa capacidade de encontrar soluções. Tá? Então, aqui, aparentemente, depois desta confusão e desta pressão, tá? Nós temos um Marte muito ativo o ano inteiro, temos aqui uma lunação, né? Uma lua cheia com, com Sol-Marte. Já tínhamos tido a lua nova com o Sol-Marte, quer dizer, este Marte está fortíssimo. Aqui realmente é para ter calma e que o trânsito de Marte seja na vossa vida. Olha, como foi há bocado, eu estava a passear o cão, veio um outro cão, deu-me uma pancada chave na perna e eu voei. Mas eu caí direitinho, eu parecia uma artista das artes marciais. Tá? Eu caí, rolei, levantei, a senhora ficou, ai, 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 eu disse, não se preocupe, está tudo certo. Mas aquilo foi uma pancada que eu podia ter-me magoado. Esfolei-me um pouco, mas pronto, foi uma coisa na pele, não foi no osso, não foi uma velhinha que apanhou com um cão e que se espalhou ao comprido e partiu a tíbia ou o fémur, né?
Então, tratem de estar atentos, tá? E de principalmente não fazerem guerras. Não é tempo para fazer guerras, é tempo para usar toda a energia que se tem para progredir na direção daquilo que a gente quer e não para lutar contra aquilo que a gente não quer. Esse tempo já passou. Aquilo que a gente não quer há de acabar por cair sozinho, há de acabar por acabar. A gente está a assistir a isso em muitos lugares do mundo, tá? Então, apesar de toda esta tensão e deste confronto, né, resta perceber que ao sair este Sol-Marte, ao sair da oposição, principalmente ao Urano, ele vai começar a formar o trígono ao Quíron. Então eu acredito que o ano termina exatamente com o mito desse Quíron, o mito desse guerreiro interior, desse guerreiro espiritual, tá? Que o Campbell descreve tão bem no Poder do Mito, no Herói de Mil Faces, né? Aconselho toda a gente que está interessado na jornada do herói a ler Joseph Campbell. É realmente talvez o maior mitólogo e por razões muito específicas, que agora também não vou falar. Mas seja como for, é muito importante perceber que se a gente aguenta bem a tensão, logo em seguida, né, como o Cristiano Ronaldo, não o deixam jogar, põem-no a jogar aos 72 minutos, como se fosse a Nossa Senhora, que vai entrar em campo e marcar o golo e transformar completamente o resultado. Não é assim que funciona. Depois ele manda ao outro, não sei para onde, porque o rapaz já tem quase 40 anos e ele deve-se ter treinado milimetricamente para estar neste campeonato e dar tudo por tudo e ganhar. Então é torturante ver uma pessoa com aquele nível de responsabilidade presa a um banco. Obviamente que ele ficou arrasado e obviamente que é muito merecido todo o sucesso que ele tenha fora daqui. Deus queira que, olha, deram-lhe 200 milhões por ano, vai jogar até 2025, mas tem poder de despedir os treinadores se não gostar dele, tem como missão ajudar a desenvolver o futebol na Arábia lá, e agora ainda foi recebido com uma alegria e com um respeito incrível, ele e a família toda, tá? E o que é que se deve fazer a uma pessoa que se porta tão bem? Porque é que os portugueses falam mal das pessoas que mostram tanto valor? Porque é que não reconheceram o Fernando Pessoa, nem o Camões, sabes? E depois viram estes heróis. Há que mudar isso, não é? Há que despertar o herói interior em vez de invejar o herói do outro. Há que despertar os seus próprios recursos, as suas próprias capacidades. Este ano é para isso, né? Esta pancadaria que tem havido até agora, ela, pá, desconjuntou-nos, mas agora é como andar de bicicleta. Sabes? A pressa, o mais importante é saber para onde é que vai e caminhar nessa direção flexível e confiante e utilizando o seu discernimento em vez de se permitir ser lavado cerebralmente, tá? Então este guerreiro persegue até ao fim do ano, né? Nessa direção, em direção, digamos, ao trígono com o Quirón. Enquanto isso, o Plutão volta a fazer os últimos graus de Capricórnio. É muito interessante. Vai ser muito interessante acompanhar esse trânsito esta revisão, né? Porque a gente pode falar de coisas que estão completamente em aberto. Epstein, Maxwell, Ghislaine Maxwell, né? Todas essas impunidades que têm acontecido agora com o Sam Bankman-Fried do FTX, né? Por causa da escandaleira de lavagem de dinheiro, né? O investimento do Partido Democrático no armamento e na indústria de guerra, a interferência dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, enfim, há tantas coisas. A Fundação Clinton, não é? Tudo são coisas que a gente tem tido notícias muito extraordinárias e muito fora da lei sobre várias pessoas que estão no poder. Ainda não os tiraram de lá. Hum? Portanto, eu Ó, acredito. Nazaré, Ah, Nazaré, falta aí a punição do Trump.
Qual punição? Do Trump, das coisas que ele fez, não é? Mas o que é que ele O que é que ele fez? fez? Ah, é? Então está bem. Não, não sei. Diga lá. O que é que ele fez? O que é que o Trump fez? Por amor de Deus. O quê? Por causa daquela coisa deles invadirem o Capitólio, ou lá o que é que foi? Por exemplo, e não só. Mas o Então, Trump, o que o mais? Trump perto do Biden foi um anjinho. Ai, ó Nazaré. Exato, Foi Não um vamos. exato, eu anjinho, concordo. Conceição, pelo amor de Deus. Ainda no outro dia estava-me a falar que os ucranianos, isto e aquilo, mas quem está lá a mandar tiros e a criar guerra não são os ucranianos, Assunção. Pode até um ou outro apanhar uma arma, mas são missionários. Seja como for, eu não sou pró-Putin. Antes, pelo contrário. Mas, pelo amor de Deus, estamos no século XXI. Quem é que quer guerra? Acho que a humanidade Nazaré, está Nazaré, se o seu vizinho invadisse a sua casa e a Nazaré se sentisse impotente para se defender, não ia chamar o vizinho de baixo para ajudar? Olha, eu sou a Não. Diana, essa pergunta não é certa para mim, porque para já, para o meu vizinho me invadir a casa, era preciso eu estar muito fraquinha, É hora, bem, está a ver, está a tá? ver, mas Mas pedia acontece que a ajuda. história não é essa, entende? A história é uma história antiga que vem desde antes de 2014, que vem desde o momento em que se dissolveu a União Soviética e se fizeram certos acordos que não foram cumpridos. Portanto, os acordos foram levados, foram não cumpridos a um extremo que o Putin avançou. Pois eu não estou a justificar isso, não, até porque a maioria dos ucranianos, pelo que eu sei, Dimitri, ajuda-me, a maioria dos ucranianos são Eu pró-Rússia. vou ser, eu vou ser, eu São vou ser, pró-Rússia vou ser ou é honesto. mentira? A Sérvia já passou praticamente o mesmo massacre e a mesma manipulação dos mídias que o que se está a passar com a Rússia. Uma das razões porque que eu não gostei do comportamento no geral do povo português, eu senti-me bastante tipo posto de lado, estando com uma perspectiva diferente. Senti que é tudo muito aquilo que a televisão fala. E aquilo que dizem tudo contra o Trump, não dizem nada contra o Biden. Está a ver? Aquilo que dizem sobre o Putin, não dizem sobre as outras coisas. E nós estamos a ser Sim, mas não dá sujeitos, para e falar bem do principalmente o Putin povo também, né? português. Ninguém está a falar Não, bem do eu não, Putin. A mas gente eu não quer disse alguma guerra. O coisa, problema é disse esse. É alguma quem está coisa a do alimentar Putin. a guerra são os Estados Unidos, pá. Exatamente, mas, Então, mas eu. e porquê é que foi o Putin que invadiu a Ucrânia? Não foi a Ucrânia que invadiu Porquê? a Rússia? Não. Não. Porque eles estavam a instalar armas muito perto da fronteira e porque Ah, Exatamente. isso já não é tinham verdade. 50, então não Não, é, não é Assunção. verdade. Isso é Já um tinham mito. 56 ou 60 e não sei Isso é a quantos. propaganda Não russa que é, diz isso. querida, não é mesmo. Eu acho que o seu Propaganda mundo é o está a que começar vocês a estão com a quebrar cabeça agora. cheia. Não é, eu conheço Exato. tantos ucranianos, mas tantos, Então, e percebes? Muito eles? O que é que mesmo. eles dizem? Que estão com as famílias sem saber como, o que é que lhes vai portanto, acontecer. Claro, Tiveram que fugir. mas quem é a culpa? É Olha, do Putin. ouça, e a quantidade de russos jovens, estou a falar de gente jovem, que vieram ter connosco para arranjar casa, porque queriam sair de lá, da Claro, Rússia, porque tinham filhos pequenos claro. e, e não podiam mais tanto lá estar. E que Eu não estou a são defender a absolutamente, Rússia. são, Eu não estou a completamente defender a contra, Rússia. Eu acho que, e que são absolutamente contra a invasão, portanto, da Ucrânia. pronto, mas isto são motivos que não estão a ser revelados. Houve 4 ou 5 infrações do pacto, tá? Eles já estavam a pôr as armas ali coladinhas à Rússia e a Rússia reagiu. E além disso, É Exato. precisamente o contrário. tá bom, pronto, não interessa, ainda se vai saber. Está É a bem. mesma história Concordemos, das Ok. vacinas. concordemos. É a mesma história Adiante, das adiante. vacinas. Agora que já está praticamente toda a gente vacinada, é que eles avisam que não fizeram testes e que não sabem o que é que deu. E este monte de gente a morrer não se sabe porquê. Porque será? Não é? Então é a mesma coisa. Isto é só na história é que se vai confirmar uma coisa ou outra.
se a gente sobreviver, tá? Mas se fizer a sua pesquisa e parar de ouvir só os telejornais e Não ouço, não ouço. Aliás, eu não ouço notícias de cá, só ouço notícias, só vejo e ouço notícias de estrangeiro. Eu Mas que não é a mesma vejo coisa, é nada de tudo o cá. mesmo Pior ainda. grupo. É tudo o mesmo grupo. Ou pior ainda, Não, como não é, não creio que a Fox seja o mesmo não. grupo da CNN. Eu acho que você não está a ver vários pontos de mesma. O que eu ando a ver é exatamente o que você está a ver, mas eu, ao contrário de si, eu vejo pontos médios, porque eu vejo Russia Today, vejo a CNN, vejo a BBC, vejo a CNBC. Portanto, eu faço a minha paralela com as informações que estão a ser dadas. Portanto, eu acho que a senhora tem que trabalhar mais na parte de abrir a sua mente e ver o outro lado da moeda do que se está a passar. Acho que Não, cada um não tem que vejo ter a sua opinião, não há problema. a Rússia porque foi bloqueado, portanto, em Portugal. Portanto, aí E assim, isso, portanto, isso, não não vejo. lhes, isso não lhe chama muita atenção. A primeira coisa da guerra, da arte da guerra, é saber exatamente o que o teu oponente está a fazer. E o facto de eles terem bloqueado os russos só está a dizer que existem algumas verdades que estão a querer ser escondidas. Não, não, porque os russos só estavam, portanto, O essa problema aqui não estação são os russos, é só estava a ninguém transmitir ver o papel que os mentiras. americanos estão a fazer. Isso é que é o problema. E não é só aqui, eles têm feito isso no mundo inteiro. E os interesses que o Partido Democrático americano tem nesta guerra. E já com envolvimentos provados. Mas olha, o mais engraçado é que quando foi do Bush que invadiu o Iraque, ninguém se lembrou de dizer que o interesse era do Partido Republicano. Mas Mas você não está a havia as mandar informações tópicos que que há não têm a ver hoje. com isto. Não havia as informações que há hoje, minha querida. Não, então não havia, havia que Não, não não havia, que havia. não Hoje havia, em dia não havia bombas há provas. atómicas Nós temos, por exemplo, o computador do Hunter Biden. Nós temos, por ai, exemplo, o Twitter. Exato. então, é assim, havemos de ver em que é que isso vai dar. Não vai dar em zero, porque não tem nada a ver o computador do Hunter Biden, não tem nada a ver com política. Tem a ver Tem com tudo a ver, ele é filho do politiquice presidente. E da parte o Sam da. Bankman-Friedman, ou O Fried, ou lá como é que o quê? homem se chama, que ele é que fazia a entrega dos dinheiros. Sim, mas não fazia só para o Partido Democrata, fazia para o Republicano também. Sim, é verdade. Aliás, consta que ele até deu mais Sim, mas dinheiro aos também há gente do republicanos do que aos republicano envolvido na democratas. guerra. O problema é esse, é que são pessoas que deveriam ser perfeitamente isentas. Como é que as pessoas que nos governam estão a governar-nos desta maneira contra nós? Esse é o momento da consciência, do discernimento, de perceber que é o teu dinheiro, é o teu esforço, é a tua vida que está a sustentar isso. Exato. E é essa a consciência que a gente tem que ter, né? Neste fim do trânsito do Plutão em Capricórnio e início de Saturno em Peixes, que terá eventualmente uma abertura do coração, uma, um- uma dissolução mais fácil de certas estruturas. Mas ao mesmo tempo eu penso sempre é nos refugiados e nas pessoas que estão nas situações mais alucinadas, não sabendo porquê. Então é um ano em que eu acho que grandes movimentos vão ser feitos. Não é um ano que se defina em si mesmo, tá? Ele pertence a digamos, a um período de transição que só vai terminar ou só se vai estabilizar lá para 2025, tá? O momento mais importante para avanços, principalmente se a gente levar em conta que tudo aquilo que a gente tem feito tem dado em nada, tá? Então, o momento mais rápido para avanços é agora, quando os planetas ficarem diretos, até mais ou menos maio, tá? Depois há toda esta dancinha, esta reflexão a nível mental, a nível do coração, a nível do querer, a nível a vários níveis. Há como que uma oportunidade de reavaliação e de cuidar dos detalhes, tá? Que é de novo um pequeno avanço, né? Que vai acontecer com os trígonos de terra, tá?
E o ano termina aparentemente de uma maneira muito pacífica. Eu, entretanto, também tirei tudo. Mas o Mercúrio fica retrógrado no dia 14, o Netuno fica direto no dia 7, tá? E o Mercúrio acaba que volta a Sagitário, mais ou menos quando o Sol entra em Capricórnio, e o ano termina com. Deixa eu ver se eu ainda aqui tenho isto. Já não tenho, né? Deixa eu ver se eu consigo trazer só para a gente fechar aqui. Tá? Então a gente chega aqui ao mês de dezembro, né? Depois destas andanças todas para a frente e para trás. Continua o Sol com o Marte, né? Aqui o Sol não vai, o Marte não larga o Sol, aparentemente, anda sempre tá a correr atrás dele. Ok. Tá? Mas, entretanto o Netuno ficou direto, né? O Mercúrio voltou para Sagitário, né? Traz aqui uma certa, vai ao encontro do Mercúrio, mas em quadratura com o Netuno, né? O ano aparentemente termina em paz, né? E o ano que vem começa com a continuação, mas há estes períodos que são complicados. Tá? Muito bem, eu queria saber se, enfim, não fui muito inspirada hoje, mas queria saber se vocês ficaram com uma ideia clara, se não fui trapalhona demais, e se ficaram com uma ideia de como vai ser este segundo semestre, principalmente em relação ao primeiro, né? Que é algo que vai ser, né, dependendo do ponto onde a gente estiver e da verdade que a gente trouxer para a nossa vida, o quão mais conectados, né? Com o coração nós estivermos, mais seguros vamos estar. E eu estou a dizer isto exatamente porque a posição de segurança, digamos, para Plutão em Aquário é não perder o coração de Leão, não é? É não perder o coração da coisa, é não ir para os extremos, para os raios e trovões, né? Para a aniquilação, para a destruição, Exato. né? Então estamos Haver um meio ponto. Estamos num momento em que o herói e o guerreiro espiritual tem que ser ativado, né? Pode parecer meio ridículo, mas eu sim, eu não vou bobear. Acho que é isso mesmo. A gente precisa de dar o nosso melhor agora. É um ano para dar o nosso melhor e para tentar transformar esta humanidade de uma maneira como ela nunca se foi. Nunca foi. Nós sempre acabamos com uma linguagem de dominação e de violência e de posse. E essa linguagem de violação, né? E de violência e de posse é o que está a impedir o mundo de se transformar num mundo melhor. Tá? E eu nem vou entrar muito nisso. Eu queria deixar um convite para as pessoas que se inscrevam. Eu vou lançar um curso de astrologia. Se alguém quiser acompanhar os seus trânsitos pessoais ao longo do ano. Se alguém quiser aprender astrologia dessa maneira, né, explorando os temas de uma maneira mais profunda, entre em contato comigo. Se eu tiver número suficiente de pessoas, a gente faz uma turma. Entretanto, desejo-vos a todos um bom ano novo, apesar que para mim o começo do ano é mesmo primavera. E prometo, óbvio, a gente vai continuar com as quintas-feiras, mas prometo que lá mais perto da primavera a gente faz outra vez um apanhado, tá? Porque aí vai ser o grande arranque,
Tá? Agora, o mais importante de tudo é vocês perceberem a importância do estar aqui agora e ativarem as vossas maiores e melhores qualidades, mesmo que seja na fantasia, mesmo que seja na memória, mesmo que seja na mais pequena ação. Isso aí é o que vai aumentar a nossa frequência e a das pessoas à nossa volta. Chega, chega de tudo. Ainda ontem estava a ver um filme desses de apocalipse para o gajo, onde ele entrava e encontrava dinheiro. O dinheiro não lhe servia de nada. O dinheiro não lhe servia de nada. O outro dizia, larga o dinheiro. Não, aquilo era só um peso. Não lhe servia de nada. Portanto, quem está aí à espera de encontrar uma solução igual às soluções anteriores, pá, é melhor cair na real e começar à procura de uma solução que seja real para a sua vida, com os seus próprios recursos, com toda a simplicidade, né? Para a gente fazer uma transição uma transição mais suave possível, tá? E esperem grandes acontecimentos para este mês e para o mês de março. É isto que eu tenho para vos dizer. Muito bem. Tem gente que não me assiste e que reclamou que eu demoro muito a fazer isto, mas é difícil porque eu vou quase que dia por dia, né? Hoje até andei nesta correria, mas vou ver se eu começo a fazer umas rúbricas, mas aí tenho que ter likes. Tá? Se vocês me apoiarem, eu começo a fazer isso, sei lá, todas as semanas ou a cada 15 dias, alguma coisa assim. Tá bom? Ok, Muito bem. então vá. Então vá, boa noite. Beijinhos, tá? Feliz ano a todos. Beijinhos. Igualmente, obrigada. Igualmente. Obrigada.